Você já pensou em desistir do seu casamento? Você já fez de tudo para chamar a atenção do seu marido, mas parece que aconteceu o efeito contrário, o efeito repelente, afastou ele mais ainda de você, levou ele para mais longe de você? Pois bem, eu sei que manter um relacionamento saudável não é uma matéria fácil, é difícil. Por isso que eu vou gravar uma série de vídeos sobre família, baseada em princípios da palavra de Deus, que eu tenho certeza que tem um poder transformador, que tem a capacidade de transformar o seu relacionamento. Para você que não me conhece, eu sou Cristiano Iselo, eu sou pastor, terapeuta de casais, formado em psicanálise clínica, e hoje eu quero começar aqui uma série de vídeos sobre relacionamento baseado em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, que nós vamos extrair alguns princípios fundamentais, poderosos, que eu tenho certeza que aplicados têm o poder de transformar o seu matrimônio. Eu quero ler com você aqui, hoje eu quero ler do versículo 25 até o versículo 29 e trazer um ponto fundamental aqui para que você possa ser abençoado e ter o seu casamento abençoado. Diz assim um texto. Versículo 25 fala assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Nesse primeiro momento, eu quero falar para você o sonho da maioria das mulheres. Por quê? Nesses meus 17 anos de pastor, nesses 17 anos que eu cuido de ovelhas, diversas vezes eu já ouvi no meu consultório, no meu gabinete pastoral, mulheres chegar para mim e falar: o meu maior sonho da minha vida é me sentir amada pelo meu marido. Algumas, já chegaram para mim e falaram: eu saí de casa achando que eu teria uma vida boa, que eu seria amada, que o meu marido ia cuidar de mim, só que eu vivo o verdadeiro inferno. Eu não sou feliz, eu não me sinto amada, eu não me sinto protegida. Saí de casa acreditando numa fábula e hoje eu vivo de fato um inferno. Algumas já me falaram: eu faço de tudo para chamar a atenção do meu marido, porém, o que eu tenho é desprezo, é rejeição, são palavras de difamação, coisas semelhantes a essa. Ou uma frase que é muito comum eu ouvi é: eu vivo mendigando a atenção do meu marido. Isso é muito comum. E hoje eu quero falar com você um princípio básico e fundamental para você que quer ter um casamento transformado. Que assunto é esse? Que princípio é esse? Entenda o amor. Por que eu digo isso? Porque lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo diz assim: maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor, Paulo está ensinando que o amor do marido ele é sacrificial, ele é incondicional, assim como Cristo amou a igreja, ou seja, Cristo se entregou pela igreja, ele se sacrificou pela igreja, ele se lançou pela igreja, ele se entregou pela igreja. Ele está falando que o amor é sacrificial. E para você entender o amor, a filosofia do amor do homem e da mulher, a fisiologia do amor do homem e da mulher, eu preciso voltar com você um pouquinho na história, e lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus criou o homem. Por que eu preciso que você volte comigo? Porque são dois mundos totalmente diferentes. Quando você vai para Gênesis, você vai ver que o homem ele foi criado da necessidade do cultivo, do trabalho, de extrair da terra o melhor. O homem foi criado da necessidade da conquista, da necessidade do cultivo. E aí entra uma questão interessante, porque o homem, quando foi criado da necessidade do cultivo, da necessidade da conquista, a mulher ela foi criada da necessidade do homem. A Bíblia fala
que o homem procurava alguém que fosse idôneo, semelhante a ele, para ele se relacionar, ele não via. E aí Deus fez com que o homem caísse em um sono profundo, retirou uma de suas câmaras e colocou o carne no lugar, e daquela câmara, daquela costela, ele fez a mulher. Então a mulher, ela foi tirada da necessidade do amor, da necessidade do companheirismo, e o homem foi feito da necessidade da conquista. Aí entra dois pontos importantes. Primeiro, eu preciso dizer que você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia Deus mandando a mulher amar o marido. Eu preciso dizer isso para você entender que existe um texto lá em Tito onde Paulo diz que as mais velhas deveriam orientar as mais novas sobre como amar o marido. Mas não é uma direção no sentido de Deus dizendo para a mulher, ame. Por que não tem esse versículo? Porque a mulher foi criada da necessidade do amor. Agora o homem, você vai encontrar diversos textos na Bíblia, Deus dizendo para o homem, ame a sua esposa. Por que Deus diz isso? Por que está escrito isso? Porque o amor do homem, ele é mais racional do que o da mulher. A mulher é mais emocional, o homem é mais racional. Então, o homem, ele precisa entender, marido, você que está assistindo, mulher que você que está assistindo, mande para o seu marido esse vídeo. Você precisa entender que na sua agenda você precisa separar tempo para o amor. Você precisa integrar na sua rotina o amar a sua esposa. Você não pode querer conquistar tudo, conquistar o mundo e não conquistar a sua esposa. A sua esposa é o principal terreno a ser conquistado por você. É o principal território. Ah, mas eu já me casei, ela já é minha. Sim, você já se casou, vocês agora são uma só carne. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no texto. Presta atenção, eu li, passou despercebido, mas eu vou voltar para você entender. Versículo 28, Paulo fala assim, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 29 fala, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta e cuida dela. Você não come todos os dias, você não bebe todos os dias, você não se alimenta todos os dias, você não pratica uma atividade física, você não faz tudo isso, você não cuida do seu corpo. Então Paulo está dizendo, você precisa cuidar do seu casamento. Você precisa entender que o seu amor é racional. Senão você vai viver nessa vida de conquista, de correr atrás das coisas, de conquistar as coisas e vai esquecer de conquistar o seu casamento, de conquistar o coração da sua esposa. Então deixa eu falar um mito aqui, só para já ir para finalizar, para a conclusão. Existe um mito que diz que o marido, né? O meu marido é assim porque ele foi mimado demais pelos pais. Meu marido foi muito mimado pelos pais, por isso que ele é desse jeito. Ou o contrário, né? Meu marido é seco desse jeito porque ele não recebeu amor quando ele era criança, ele não teve um pai presente, o pai abandonou, isso, aquilo. Como eu já ouvi isso? Ah, pastor, eu sou desse jeito porque eu não recebi amor, não recebi... Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que você e sua esposa são uma só carne. A Bíblia fala, e nós lemos aqui, que vocês são uma só carne. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu amado, que quem conhece a palavra, quem vive a palavra, quem se integra, deixa a palavra entrar nele, ele tem as suas atitudes mudadas. Porque a sua forma, o seu modelo não são seus pais. O seu modelo é Jesus. E a Bíblia fala que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Então você não pode colocar na sombra do seu passado um caráter não moldado pela palavra de Deus. Do contrário, entenda, as Escrituras, existe o remédio que tem o poder de mudar suas ações e fazer de você ser um homem segundo o coração de Deus. Então deixa eu ir para a finalização, concluir aqui dizendo, existe solução sim. Não desiste do seu casamento, não desiste do seu matrimônio, não desiste da história da sua família. Do contrário, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Deixa, marido, Deus mudar o seu coração, deixa Deus mudar a sua mentalidade, deixa Deus mudar você. Então, ao invés de você desistir, do contrário, lembre-se dos ensinamentos da palavra, lembre-se dos ensinamentos do apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 5. Aplica esse princípio na sua vida de entender que você precisa amar a esposa racionalmente, que você precisa se dedicar a esse amor, porque eu tenho certeza que você vai estar alimentando o seu casamento e vai estar abençoando o seu matrimônio. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te abençoou, deixa aqui o seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus.
Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fique na paz.